Olá, eu sou Augustinho Paludo e o nosso módulo é Planejamento Estratégico Governamental. O estudo desse módulo contempla 5 lições. As primeiras 3 nós já vimos. Na primeira lição nós vimos conceitos e diferenciação entre o público e o privado, Estado, governo e administração pública e administração e planejamento. Na lição 2, nós estudamos planejamento governamental e gestão estratégica. Na aula passada, nós vimos as primeiras 4 etapas do planejamento estratégico governamental. Na aula 4, aula de hoje, nós vamos estudar as demais etapas do planejamento estratégico governamental. E por fim, na última lição, a lição 5, nós vamos estudar a ferramenta BSC, o Balanço Scorecard, que vem sendo utilizado junto com o planejamento estratégico. Portanto, na lição hoje, lição 4, nós vamos estudar as últimas etapas do planejamento estratégico governamental. Na etapa 5, é o momento de definir as questões estratégicas, objetivos, estratégias e metas. As questões estratégicas assemelham-se aos fatores críticos de sucesso do planejamento tradicional. Ou seja, representam desafios a serem enfrentados para que os objetivos possam ser alcançados, a missão possa ser concluída, concretizada e o ente público possa avançar como um todo em termos de melhoria na prestação do serviço em geral e de melhores resultados. Para se elaborar as questões estratégicas, deve-se primeiro escrever esta questão. Em seguida, deve-se explicar por que ela é estratégica, por que ela é importante. E também deve-se descrever quais as consequências de não ser tratada essa questão devidamente, ou seja, de não ser encontrado resultados, caminhos possíveis para superar esses desafios que foram apresentados nas questões estratégicas. Por exemplo, uma questão estratégica no meio público. Como obter novas fontes de recursos para assegurar a implementação dos projetos ou das inovações pretendidas? Sabemos que a parte orçamentária é limitadora. Como avançar além dessa parte? Outra questão estratégica no meio público. Como manter os servidores motivados independentemente da questão salarial? São apenas alguns exemplos. Em seguida, vem o momento de definir objetivos. Objetivos são os alvos que se pretende alcançar. É o resultado final que se espera após a implementação do plano como um todo. É a transformação de uma realidade que se espera concretizar. Devem ser estabelecidos objetivos amplos para toda a instituição. Devem ser também estabelecidos objetivos setoriais para cada área funcional, RH, finanças, TI, área FIM e assim por diante. E devem-se também estabelecer objetivos operacionais e metas de curto prazo. Deve existir harmonia entre todos esses objetivos e todos eles devem concorrer para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o órgão ou instituição como um todo. Após os objetivos, escolhe-se a estratégia. A estratégia é o caminho escolhido para viabilizar o alcance desse objetivo. Ela cria as condições, faz teste, faz simulações. Se eu for por esse caminho vai dar certo, se eu for por esse não vai dar certo, se eu for por aquele outro vai dar certo. A estratégia mostra por onde andar, por onde seguir, como fazer para alcançar esses objetivos. É o caminho escolhido para o alcance dos objetivos. Por fim, as metas são as partições dos objetivos de caráter bem de curto prazo, bem precisas, que vão permitir identificar se os objetivos estão ou não sendo alcançados e em que nível eles estão ou não sendo alcançados. A aferição do alcance dos objetivos e metas é feita por meio de indicadores. São os indicadores que vão quantificar e que vão medir se os objetivos estão ou não sendo alcançados. Nesse momento, concluída a etapa 5, tem-se o plano propriamente dito. Só que o plano é genérico e não serve
para guiar a execução. O plano contém os grandes enunciados. Por exemplo, a missão, a visão, os valores. Tem a síntese do diagnóstico. Tem as questões estratégicas, tem os objetivos, tem a estratégia, tem as metas, mas não define como fazer. Então ele não serve para guiar. Ele precisa ser desmembrado. Ele precisa ser detalhado a fim de que aquilo que se pretendia no planejamento possa encontrar caminhos possíveis, soluções viáveis para serem executados. O plano estratégico, como falamos, ele é amplo e genérico, foca a organização ou instituição como um todo e tem um aspecto de longo prazo. O primeiro desmembramento é em planos táticos departamentais ou por área funcional. Um para RH, outro para TI, outro para finanças, outro para área fim, outro para apoio administrativo e assim por diante. O plano tático é menos genérico, mas ainda não serve especificamente para guiar a execução, porque ele também não detalha exatamente as ações do como fazer. Isso é função do plano operacional. Então, os planos táticos também devem ser desmembrados em planos operacionais. O plano operacional, projetos e atividades e ações operacionais, esse sim guia a execução, esse é executável, esse diz como efetivamente deve ser feito. Por exemplo, se lá no meu plano estratégico estivesse lá que eu tenho que melhorar a qualidade dos serviços públicos, dá para executar? Não, é amplo e genérico. Voltando para a área de RH. O que foi definido então? Que para melhorar os serviços públicos eu preciso desenvolver as competências necessárias para todos os servidores. Desenvolver as competências necessárias para todos os servidores é executável? Não, não especifica o quê. Então você desce para o plano operacional. O plano operacional vai dizer assim, ó, vamos realizar 5 eventos de capacitação, um no mês tal, outro no mês tal, outro no mês tal, outro no mês tal, e vai especificar quem são os participantes, o período, a duração, etc. Ou seja, o plano operacional, esse é possível de ser executado. Uma vez executado, ele concorre para o alcance dos objetivos funcionais ou departamentais, que por sua vez concorre para o alcance do todo, ou seja, os resultados estratégicos previstos, ou buscados para toda a instituição. Uma vez desmembrados esses planos, é o momento da implementação, é a etapa número 7. Ou seja, é a hora de fazer acontecer, é a hora de colocar a mão na massa, é a hora de executar. É o momento mais crítico do planejamento estratégico. Até agora, trabalhava-se com o quê? Com papel, com conceitos, conteúdo, escrita. E o papel aceita tudo. Você pode colocar coisas lindas e maravilhosas no papel. Mas se você não traduzir isso na prática, se você não executar isso, de nada adianta. Então, a execução é um momento crítico. Na execução, uma ferramenta que é utilizada para ajudar é a ferramenta 5W2H. Ela vai definir o que fazer, quem deve fazer, quando deve ser feito, como deve ser feito, quanto custa. E o resultado disso tudo vai ser um cronograma operacional utilizado para monitorar e guiar a execução. O cronograma operacional ele tem 3 itens. Ele tem uma pessoa ou departamento responsável, ele tem uma atividade a ser executada e tem um prazo pelo qual ela deve ser feita. Toda a implementação, execução do planejamento deve ser acompanhada por uma equipe designada pela alta administração. Essa equipe vai fazer então o acompanhamento ou monitoramento em tempo real, para aferir já a eventual necessidade de fazer alguns ajustes ou tentar resolver pequenos problemas que surgiram a fim de assegurar a continuidade da execução e que isso não prejudique o alcance dos objetivos estabelecidos. Uma coisa importante na execução é que a alta administração se faça presente de tempos em tempos. Vá até os setores, vá até o lugar onde está sendo executado. Mostre que isso é importante para a instituição como um todo. Isso vai motivar, isso vai incentivar os servidores a bem executar essas atividades, esses projetos, essas ações, que em última instância vão assegurar o alcance dos objetivos. Então é indispensável que a alta administração se faça presente, mostre o seu apoio também no momento da execução. A última etapa é a etapa da avaliação, ou seja,
já concluímos toda a implementação do planejamento estratégico. Agora resta avaliar. Avaliar o quê? Avaliar se os objetivos que foram estabelecidos foram alcançados. Se a transformação que se pretendia efetivamente ocorreu ou não. Preliminarmente, registre que para fins acadêmicos existe uma diferença entre controle e avaliação. É mais para fins acadêmicos do que para a prática, mas existe. O controle, ele visa a conformidade, ou seja, assegurar que aquilo que foi planejado seja executado daquela forma. Ele tem foco retrospectivo e propõe ações corretivas. A avaliação é mais ousada. Avalia resultados. Tem foco prospectivo e visa o aperfeiçoamento, a melhoria da gestão como um todo. Na avaliação, são utilizados padrões e indicadores. Por exemplo, eficiência, eficácia, efetividade. Esses padrões são medidos através de indicadores. Os indicadores, então, quantificam e medem os resultados e permitem avaliar o alcance ou não dos objetivos. Vamos conceituar esses três termos porque são importantes demais. Eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é uma medida interna operacional. Ela representa a capacidade que o teu ente público ou órgão público tem de transformar insumos em produtos e serviços. A eficácia já é uma medida de resultados e visa avaliar o alcance das metas. Se você alcançou as metas, você foi eficaz. Se você não alcançou, você não foi. E a efetividade é a mais ousada das medidas. Ela visa avaliar o impacto final das ações, ou seja, a transformação efetiva que elas promoveram. Ainda para sacramentar esses conceitos, imagine que você, órgão ou entidade pública, deva promover uma campanha de vacinação para 1.000 pessoas. Se a tua equipe de contratação e compras fez um edital muito bom, publicou de acordo com a lei e conseguiu selecionar e contratar uma empresa idônea que vai fornecer vacinas de qualidade, respeitados os padrões que você colocou no edital, e essas vacinas de qualidade não custaram acima do que a média de mercado, ou seja, você respeitou a economicidade, e se você fez tudo isso a tempo, então você foi eficiente. Você utilizou a tua estrutura e entregou um produto. Qual foi o produto? Uma empresa contratada para fornecer vacinas de qualidade a tempo para o dia da vacinação. Quando chegou o dia da vacinação, a tua meta era vacinar 1.000 pessoas. Se efetivamente você vacinou 1.000 pessoas, então você teve eficácia, porque você atingiu a tua meta. Agora, se aquelas 1.000 pessoas que foram vacinadas efetivamente foram imunizadas da doença a que a vacina se referia, então você teve efetividade. Por último, destaque que a avaliação tem 3 finalidades essenciais. Primeira, subsidiar o processo de alocação de recursos. Ela vai te mostrar aonde os recursos estão sendo bem utilizados e gerando resultados satisfatórios e onde não está. Segundo, promover o aprendizado organizacional. Ao final de um ciclo, você vê o que deu certo, o que não deu e promove melhorias. E terceiro, na visão democrática, a finalidade da avaliação é demonstrar a transparência para a sociedade em geral. Como foram utilizados os recursos públicos e quais foram os resultados alcançados. Então, nesta lição 4, nós concluímos o estudo das etapas do planejamento estratégico governamental. Na próxima lição, a lição 5, nós vamos estudar a ferramenta BSC, o Balanço Scorecard.